gente agradece a Jesus pela família espírita de Aurélio Agostinho, de Uberaba, do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, do Brasil, do mundo todo. Obrigado, Jesus, porque o Espiritismo é aquele consolador prometido por vós, Mestre. Deus enviará em meu nome o Consolador. Espiritismo é uma religião cósmica de amor e sabedoria. É uma religião de Deus. De Deus. Quem afirma não somos nós. Não é Chico, não é Kardec. É o próprio Jesus. Deus enviará em meu nome o Consolador. Está lá no apóstolo João. Então, com muita alegria e antecedendo a nossa gratidão e o nosso agradecimento pelo Quincas, uma vez mais atendeu o nosso chamado. Passamos para você a palavra, Quincas. Gente, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Nós agradecemos a direção da casa pela oportunidade que nos concede. E temos conosco uma satisfação imensa de lembrar que no ano de 1962, era o mês de abril, fazia muito frio, e a gente via ali pela Arthur Machado as casas comerciais colocando para mostra diversos agasalhos, cobertores. Tinha até sapeca veloso. O sapeca negrinho. Aquela quantidade imensa de gente passando pelas ruas. E nós, naquela noite, quando à noite viemos a esta casa. Era uma reunião da mocidade espírita, aqui, nesse mesmo local. Mas depois disso, nós fomos para Monte Carmelo, voltamos algumas outras vezes e com muita alegria participamos de muita reunião. Assistimos aqui momentos tão interessantes pela psicografia do nosso querido Celso. Eu me recordo com muita satisfação mesmo de ver uma pessoa que, ao receber uma mensagem do filho, disse assim, em alto tom: graças a Deus, o meu filho está mesmo vivo. Então, a doutrina espírita tem para nós a oportunidade de nos trazer uma revelação tão extraordinária, que diz para nós que nós não começamos agora nesta presente encarnação. E aí a gente remonta e pensa que todos aqueles que assinaram esta ata na formação de um centro 98 anos atrás, imaginem bem o que era o mundo 98 anos atrás. Porque hoje você muitas vezes assusta com a evolução da ciência, da tecnologia, em que apresenta cada dia uma novidade, mas você recuando e você lembrando que, por exemplo, aqui a João Pinheiro, em 62, descia e subia carro ao mesmo tempo, e era saída para Uberlândia, por aqui, saindo por aqui, não é? Se você pensar que em 98 anos essa casa trabalhou, essa casa serviu, nós temos sim que homenagear esse instante. E de que maneira? Agradecendo a Deus por esta casa, como devemos agradecer a Deus por todas as casas espíritas, aquelas que, voltadas para o ensinamento, e eu me alegro muito de chegar numa casa espírita e ver a leitura do Evangelho, ouvir a leitura do Evangelho. Nós temos viajado bastante e tem muitas casas hoje que não leem o Evangelho. Isso faz falta. Vocês viram o encantamento da mensagem do capítulo de número 6, em que Mateus faz uma anotação no capítulo de número 11, dizendo para nós a respeito de Jesus, de uma beleza imensa,
que nós encontramos uma diferenciação dentro dos ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Porque lá fora, antes de nós sermos espírita, nós tínhamos aprendido que deveríamos adorar ao Mestre Jesus, nos conternar diante da sua imagem, ajoelhar diante da sua imagem, ver Jesus crucificado e querer entender que Ele fora crucificado para lavar os nossos pecados. Mas a doutrina espírita vem de nos dizer de maneira bem distinta e clara: Jesus, um Filho amável de um Deus de amor, de uma inteligência suprema, permitiu a um dos seus filhos que galgara os mesmos caminhos que nós estamos percorrendo, com a vontade de acelerar os seus passos na direção do bem e de entender que nós só valemos pelo amor que prestamos ao nosso Pai Criador. E quando a gente diz de amarmos ao nosso Pai Criador, nós ficamos imaginando o que seria isso, amar o nosso Pai Criador. Seria mais uma vez um processo de adoração? Ou seria externar esse sentimento sacrificando alguma coisa a nós mesmos? Seria isso amar a Deus? Mas que coisa? Nós vamos entender que não é isso. Porque amar a Deus é respeitar as suas leis naturais, que inseridas na nossa consciência, nos levanta para que nós possamos, depois de encarnações e mais encarnações, entendermos realmente o que significa essa lei, a lei de Deus. Amar, respeitar, servir, entender as necessidades alheias, corrigir as nossas necessidades, porque até então nós cometíamos o excesso conosco, e esse excesso se tornou bastante caro, porque nós entendíamos que bastaria nós dizermos que amamos a Deus e repetir isso às vezes no processo de estar ajoelhado, de beijarmos uma estátua ou coisa parecida, respeitando origens sacramentais, para que nós estivéssemos garantidos no céu. Mas que céu seria esse, que também a doutrina espírita vem de nos ensinar? Seria aquele local onde poderíamos simplesmente, num ócio completo, de não progredirmos mais porque não vamos trabalhar, de não termos responsabilidade mais, porque estaríamos isentos de qualquer dificuldade, de qualquer labor. E olha que coisa boa, com alguém colocando uvinhas na nossa boca. Já pensou o César lá no céu? E alguém colocando uma uvinha na boquinha do Celso? Só que, imagine, vamos parar aqui um pouquinho e pensar, onde será que estava o Celso antes da inauguração desta casa, iniciar o Espiritismo? Provavelmente desencarnado, provavelmente no nosso lar. Deu uma colher de chá para ele, porque ele achou que eu ia falar que era no umbral, né? Mas a verdade nossa é que esse trabalho de luta dos pioneiros, gente, porque hoje nós não imaginamos, hoje é muito bom ser espírita, hoje é status ser espírita. Alguém diz, ele é espírita. Eu me lembro quando chegou um gerente do Banco do Brasil, lá em Monte Carmelo, e alguém disse assim para outras pessoas, olha que coisa boa, dizem que esse gerente do centro do Banco do Brasil que está chegando é espírita. Já viu isso? Então, muito bom ser espírita hoje. Mas não era assim. Não era assim. Tinha gente que passava longe da porta do centro, porque dizia que ali existia a ação do demônio. Olha que coisa. Criaturas que tinham uma força de menosprezar, chegava a odiar a doutrina espírita. A doutrina espírita é coisa do demônio, né? E hoje o que se faz? Ontem nós estávamos numa reunião no Instituto Espírita do Amor, e tem muita gente aqui que deve conhecer, ao médium Júlio.
E o palestrante fez uma pergunta, ele nos antecedeu e ele fez uma pergunta: tem alguém aqui que não é espírita? Levante a mão. Tinha umas 200 pessoas, vendo e assistindo falar sobre Jesus à luz da doutrina espírita, falar sobre Deus à luz da doutrina espírita. Agora vocês imaginem quantas pessoas passaram por esta casa, sentaram nestes bancos, ouviram com atenção ou não, mas ouviram alguma proposta que se fala de amor, que se fala de verdade. Porque quanto mais nós estudarmos a doutrina espírita, mais nós vamos chegar a uma conclusão. Nascemos todos com uma única necessidade: a de aprendermos a amar. O que nos falta é amor. O que falta no mundo é amor. O que falta dentro dos nossos lares é amor. O que falta nas ruas em que nós andamos, seja na Rui Barbosa, seja na Fidelis Reis, seja na João Pinheiro, seja onde for, nós vamos encontrar criaturas que se sentem miseráveis e abandonadas. E a gente imagina, e aí lembramos de uma observação de Leon Denis no Depois da Morte, que ele diz: olha bem, que às vezes você vai chegar numa cidade suntuosa, e isso há 100 anos atrás, com edifícios imensos, com carros que passam, mas vai encontrar a criatura caída, pedindo um pedaço de pão, porque falta amor. E aí você se imagina andando, por exemplo, por São Paulo, chega na Estação da Luz, na Cracolândia, e vê ali miseráveis criaturas que se arrastam, como se não tivessem almas, ou se não tivessem tido mães. E a gente muitas vezes protesta e diz que é o governo. No entretanto, esqueçamos o governo e lembremos da direção dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Que penso eu? Que desejo tenho eu? Que quero eu? Nós precisamos pensar assim. O meu desejo é a independência financeira. O meu desejo é ter saúde. O meu desejo é ser o grande médium. Nós, os espíritas, às vezes pensamos assim. Mas nós esquecemos que o nosso dever é sermos um grande espírita. E reconhece o verdadeiro espírita por quê? Por tentar ser bom, por fazer força, por clarear a sua mente, para ter novos horizontes diante de si, porque nós precisamos desses horizontes, de entender que além do suplício daquele que está na Cracolândia, daquele que está arrastado pelo vício, pelas correntezas bravias, que carrega em si uma iniquidade, que o torna um ser quase que imundo, e nós imaginamos profundamente infeliz. Mas que coisa! Ainda agora mesmo alguém me ligava e dizia assim para mim: pelo amor de Deus, reze pelo meu irmão, ele está aflito, a sua esposa desencarnou. Ela não usou o termo, ela falou morreu. Uma família rica, uma família que tem posses, mas que chega diante dessa encruzilhada que se chama partir, que se chama deixar o corpo. Nós ainda não entendemos o amor de Deus, porque ninguém morre, né? Ninguém. E aí você começa a pensar, por exemplo, na beleza do movimento espírita nessa cidade, um Celso, um Adelino. Você começa a pensar num Chico Xavier. Olha que maravilha pensar no Chico Xavier. Você começa a lembrar de um Jarbas Leone Varanda. Você lembra de várias e várias criaturas que nós poderíamos agora registrar, não é mesmo, César? E que lutaram, que estiveram junto conosco, que nós podemos abraçar, que nós podemos ver, mas que hoje estão no plano espiritual e que podem mandar os seus recados para nós. Mas eu tenho certeza que se o Chico chegasse aqui agora, sabe o que ele ia pedir para nós? Meus irmãos, ame-se.
Tem dúvida disso? Que ele pediria isso para nós. Mas por que ele vai pedir isso para nós? Porque nós não estamos amando. Nós estamos muito mais preocupados em dizer assim: os políticos estão roubando. Mas é um absurdo tirar dinheiro da educação. Mas é um absurdo tirar dinheiro da saúde. Mas nós não estamos contribuindo para nada. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Agora imagine quantas pessoas passaram por essa fileira para tomar um passe. Muitas vezes sem saber o que é que significa um passe. Mas que receberam. E vão receber. Porque o notável da doutrina espírita, uma casa como esta, é de trazer esclarecimento para nós. É só o esclarecimento verdadeiro nos consola. Correto? Eu fico pensando, lembrando do meu sobrinho. Ele hoje está com 50 e poucos anos, não é? Guiomar. Guiomar um dia chegou em casa, garotinho, né? Saltitante, alegre, correu, pulou nos meus braços e disse assim para mim: tio, olha, eu descobri uma coisa boa. A tia lá na evangelização me contou uma coisa muito boa. Eu falei: o quê? Ela falou que na próxima encarnação eu posso nascer louro, olhos azuis e o cabelo liso. Esse é o futuro de Sapucaia. Veja, gente, é uma infantilidade, mas é uma descoberta sensacional. Eu não vou morrer e vou voltar aqui na Terra. Agora, eu particularmente não quero voltar branco. E vou explicar para vocês. Todas as vezes que eu fico branco, ou é de medo, ou é de susto, né? E a gente, dentro dessa simplicidade que nós estamos falando, nós precisamos procurar entender a razão das coisas que estão dentro de nós. Por que eu estou na família que estou? Por que você está? Por que você tem o pai que você tem? Por que você tem o irmão que você tem? Por que você vive em Uberaba, que é muito pior do que Monte Carmelo? Olha, vocês acham graça? Hein? Prova, expiação de vocês. Expiação de vocês. Eu tenho certeza que se vocês forem para Monte Carmelo, vocês não voltam lá mais nunca. Mas é muito bom. Celso ia muito lá, né? E levava o César. Então, gente, é esse encantamento que a doutrina traz para nós, nos esclarecendo. Porque sem esclarecer, nós não vamos chegar ao nosso desiderato, que é exatamente aprender a amar. Agora você começa a observar aonde você deve aprender a amar. Lá em casa, né? É lá em casa que eu preciso aprender a amar a minha mãe, o meu pai. Observar o jeito que ele é. Não importa, alguém pode dizer, mas como que eu vou amar uma mãe que é prostituta, ou um pai que é um alcoólatra ou um viciado? E é interessante. Observe e fala assim: a minha mãe era uma mulher vulgar, mas se deu à luz. Ela podia muito bem, por ser vulgar, ter cometido um aborto. E teu pai, ainda com toda a dificuldade que ele carregou dentro das suas emoções, porque se a gente for olhar, ele não teve nenhuma oportunidade de aprender com a sua própria família também. E a doutrina espírita vai mostrando para nós que nós somos almas, que não vamos perder o que já aprendemos, correto? Olha que coisa boa. Você pode desencarnar que você vai continuar sabendo o que você sabe. Isso é bom, não é, gente? Saber isso. E você vai sempre progredindo, porque o progresso não para. O progresso não para. Nós temos uma questão no Livro dos Espíritos, a de número 782, que diz, a pergunta de Kardec é interessante, que o homem, mesmo que não seja da sua vontade por engano, pode travar o progresso do mundo? Ele disse que não. E dá uma figura tão interessante
É como se fossem pedrinhas colocadas na roda de um carro. Pode dificultar, né? Pode dificultar a marcha do carro, mas o carro vai continuar na sua direção. Então nós vamos observar que nenhum político, nenhuma pessoa voltada para o crime vai travar o progresso do mundo. Ninguém vai travar o progresso do mundo. Agora, o que é o progresso depende de ti. Exclusivamente céu, você não vai progredir porque seu pai era bom, porque eu era amigo do Chico Xavier, porque eu li o Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta ler, tem que praticar. E nós dissemos aqui no início, a alegria nossa de ouvir a leitura do Evangelho. Cada vez que nós lermos o Evangelho, nós vamos aprender alguma coisa. 28 capítulos, 28 capítulos, poucos não têm a instrução dos Espíritos. 44 Espíritos comunicam e trazem as suas mensagens. Nós temos Agostinho, que maravilha, e ele aparece em vários capítulos, e um deles, que é no capítulo de número 14, o item de número 9, ele falando para nós sobre a ingratidão dos filhos, uma página longa, mas maravilhosa, e diz lá, né? Mãe, abrace o filho que te dá problema. Será que tem filho que dá problema? Será que tem filho que é perfeito? Tem não, né? Mãe, mas abraça ele, mãe. Abraça também, pai, porque você é responsável. E observe que um dos dois é culpado. Tem culpa no cartório. O cartório registrou para nós, da outra encarnação nossa, que nós fomos maus para os nossos filhos, que nós fomos ingratos para os nossos filhos. Só a doutrina espírita poderia nos revelar tanta coisa bela pela ciência, que de maneira nova vem provar para nós a existência de um mundo espiritual. Gente, olha que beleza! Um mundo espiritual, não mais aquela ideia, porque nós já falamos do céu, mas vamos falar também do inferno. Que Fênelon, na primeira parte do livro Céu e o Inferno, descreve uma viagem de Telêmaco, o filho de Ulisses. E ele visita o inferno. Mas a coisa singular, isso é uma ideia pagã, que é tão bonito, né? Ulisses havia partido, né, com aquela história, e não voltava mais, não estando voltando, a sua esposa lá, e o pessoal, porque ela tinha alguns bens, alguns bonitão, começou a dar em cima dela. E aí Telêmaco falou, eu vou buscar meu pai. Ele achou que não estava certo isso aí. Mas ele faz uma visita aos infernos. E ele chega, os depoimentos são sempre o encontro dele com ex-reis aqui na terra. E tem uma parte tão interessante que tem muita coisa bonita, né? E que ele cita um rei, veja bem, que ele estava no inferno. Pronto. Ele era mau? Não. Ele era bom. Ele era caridoso? Sim, ele era caridoso. Mas por que foi para o inferno? Pura e simplesmente porque tudo que ele fez foi em nome dele próprio e nunca de Deus. Está lá, expresso isso. Quer dizer, a nossa responsabilidade é de fazer o bem em nome do Pai Criador. Agora comece a pensar, porque nós sustentamos a teoria de que é preciso amar. Não tem outra solução. Vamos começar dentro do lar? Vamos. Vamos amar as criaturas que estão ao nosso redor? Vamos. De que maneira? Tendo paciência. Seja mais ser conivente com o erro. Ter uma proposta de vida. Fazer um culto do Evangelho no lar. Participar da atividade espírita. Nós ouvimos aqui, agora mesmo o presidente dizendo, tem várias tarefas e várias coisas aqui nessa casa para se fazer. Não é só vir ao centro para beber água purificada, tomar passe, ou participar de uma reunião mediúnica. É o trabalho. E mais que isso, viu?
colaborar também financeiramente, porque essa energia aqui é paga. Certo? E nós muitas vezes vimos ao centro, recebemos, achamos bom, saímos daqui satisfeitos, alegres, é um ambiente favorável, que nós temos no livro Instruções Psicofônicas, uma revelação de que a quantidade de espíritos superiores que vem uma reunião séria, e o livro dos Espíritos nos mostra isso na questão 484, nos fala que nas reuniões sérias estão os espíritos sérios. Nas reuniões de amor, nas reuniões sérias, os espíritos estão aí. E aí a gente vem ter aquele mundo de espírito. A nossa inferioridade é largada de lado. E nós sentimos bem. Partimos daqui, vamos para a nossa casa satisfeitos. Mas chega lá em casa, já esbarra com a nossa inferioridade. Uma coisinha desse tamanho nos irrita. Olha, a gente chega e fala assim: cadê meu chinelo que eu deixei aqui? Não está no lugar, aí ele briga, ele grita, ele fala. Mas nós precisamos ter um amor. E mais uma vez a gente lembra Leon Denis. E Leon Denis diz para nós, no livro No Invisível, ele fala do amor. Ele diz que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. E diz para nós: potência divina que liga os universos, governa-os, dirige-os. E diz assim, acrescenta assim: o amor é o olhar de Deus. Já imaginaram isso, gente? Que o amor é o olhar de Deus, e por onde nós andamos tem o olhar de Deus. Mas veja, vamos imaginar uma coisa belíssima, que nos agrada bastante. Você sentado na relva, em frente a uma praia, com uma cascata cristalina, e você vendo colibris que voam ao redor de uma roseira. É o amor de Deus. Mas você olha para o homem esfarrapado, que muitas vezes você o ignora e o evita. O olhar de Deus está nele, e ele um dia vai ser um santo. Olha que beleza. Mas o Leon Denis, ele diz para nós sobre esse amor, que nós não devemos confundir o amor, não dignai-vos de confundir o amor com a vã paixão. Hoje não está tendo muito não, mas houve uma época em que as pessoas falavam assim: fulano matou por amor. Amor passional, não é assim que era? Parece que se acabou ou não? Acabou não? Não acabou. Matar por amor, mas que coisa, né? Esquisita, né? Viver por amor. Entender o defeito do outro. Saber que o outro tem vantagens sobre nós em algum ponto. Sabe mais do que nós, entende mais do que nós. Entender que o outro é filho de Deus como nós somos. Que ela, a minha esposa, é também a minha irmã, porque é filha de Deus. Mas eu preciso respeitar não só a minha esposa, mas todas as mulheres e todas as criaturas. Porque isso é amor. Isso é uma colocação. E o Leon Denis diz assim que é uma coisa interessante. Me permitam, eu vou ler, porque achei isso aqui muito bom. Querer, saber e amar. Está no livro No Ser, Destino e a Dor. Diz assim: todo o poder da alma resume-se em querer, olha bem, saber e amar. Imagine isso. O que eu quero? Qual é a minha proposta? Mas eu preciso saber escolher, saber entender. Eu hoje preciso saber que eu tenho um compromisso com a minha própria eternidade. Existo, não vou acabar. Vou caminhar, vou seguir, vou entender, vou respeitar, vou preocupar muito menos com a minha situação física e de beleza,
povo está ficando cada vez mais bonito? Não está? O povo não está ficando cada vez mais bonito? Vocês já viram ali na tela da TV Globo, que maravilha que é? Está os homens bonitos, as mulheres bonitas. Antigamente os homens não podiam falar que o homem era bonito, né? Mas eu descobri que pode. Toda manhã eu agradeço a Deus por estar começando um novo dia, olho no espelho e digo assim: nossa, mas que negrão bonito. Engraçado que ninguém fala, né? Só eu. Mas, gente, é a beleza de viver, o encantamento de viver. O que é meu corpo? Nada. Nada. A não ser um instrumento bendito para que minha alma aprenda a viver além do meu corpo. Então nós precisamos saber o quê? De onde vimos, para onde vamos? Quem é o meu Pai Criador? Que o livro dos Espíritos diz para nós, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E diz mais à frente para nós, aquilo que não é obra do homem, é obra de Deus. Veja, vocês já viram os implementos que Ele nos concede para a gente viver? As tuas pernas, os teus pés, que te conduz, que te leva. Que você pensa assim, vou ali e você vai, vou virar à esquerda, você vira, vou e vai. Olha que beleza. Mas essas pernas você deve usar para quê? Para caminhar, para servir, para levar alguma coisa de bom. E você pode dizer assim, e principalmente aquele que ainda não conhece o Espiritismo, mas e aquele que nasceu praticamente sem pernas? Atrofiado, que não levanta, que jamais teve condição de caminhar na direção da mãe para lhe dar um abraço, que esperou prostrado numa cama o asseio do corpo, a colher de sopa, a gota de remédio. E aí nós lembramos mais uma vez, é o amor de Deus. Mas como o amor de Deus? Será que Ele descuidou? Será que deixou essa criatura vir mutilada? E sabendo que somos almas encarnadas, e que aquela criatura um dia, isso pode ser uma especulação, mas é válido para o nosso momento de reflexão. Pode ser que algum dia aquela criatura cortou as pernas de alguém. E agora ele vivendo a consequência dos seus próprios pensamentos. Quem estudar o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, vai encontrar preciosas explicações a esse respeito. Porque o espírito, a criatura desencarna, chega no plano espiritual, e é engraçado, nos diz Leon Denis, depois da morte, que quando você desencarna, não tem como você fugir da sua realidade. Aquele que assassinou vai estar sempre mentalmente diante da sua vítima, ou acusando. Ele diz assim, é como se existisse uma luz que vem na criatura, no espírito, pelo perispírito, mostrando para ele as suas realidades, que não tem como ele fugir para onde ele vai. Porque hoje você pode trair a tua mulher e ela não ficar sabendo. Você pode trair o teu esposo e ele não ficar sabendo. Mas na hora que você ficar desencarnar, isso vai ser um aguilhão para você. Hoje você pode ludibriar o teu cliente. Você pode ser desonesto e a justiça não descobrir. Hoje você pode ser grosseiro dentro do seu lar. Mas a hora que você desencarnar, isso vai refletir profundamente em você. Então, gente, viver é nós nos encantarmos conosco mesmo. Bom, mas isso é vaidade, egocentrismo? Não, eu descobri que eu sou filho de Deus, eu sou uma coisa preciosa. Eu valho alguma coisa, como todos os outros valem. E aí você começa a dar valor em todas as outras pessoas, seja ela quem for, preto, branco, japonês, qualquer pessoa, aonde estiver, na África, Adriano, aonde estiver. E todos nós temos os mesmos desejos. Porque se agora você fosse entrevistar
uma mãe paupérrima, eu tenho certeza que o sonho dela é que seu filho seja feliz e diferente da vida que ela tem. Mas você tem o mesmo desejo. Você quer que os seus parentes também sejam felizes. Mãe, então, né? Mãe sonha com o filho. Se é um homem, quer que ele casa com a princesa. Se é uma mulher, quer que ele casa com um príncipe. Mas isso não é possível. Aí, de repente, nós vamos observar que mãe é o símbolo do amor entre nós. Vocês concordam com isso? Que mãe é o maior símbolo de amor entre nós? Já viu? E que nós precisamos aprender a amar fortemente, assim como as mães. E para isso nós precisamos adquirir a sensibilidade espírita cristã. O que pede Jesus? Como devo eu agir? Sempre que você for tomar uma decisão, você refletir e pensar assim: como Jesus agiria assim? Olha, no momento de dificuldade, Jesus manda que a gente perdoe. Não, Pedro, guarda sua espada, Pedro. Não fira, porque quem com ela ferir, por ela será ferido. E acabava de dizer para o Pedro, né? Pedro, ó, você acabou de perder sua orelha, porque cortou a orelha do outro. Quem fere, vai receber. A vida é realmente para ser vivida. E não é para a gente estragar com ódio, com rancor, com mágoa. E aí Jesus diz para Pedro, né? Perdoar todas as vezes que for ofendido, não importa quantas vezes. Ah, mas 3 vezes já? Nós não temos essa mania? 3 vezes? Ah, não, aí já passou. Não passou não, é o que você precisa mesmo. E manda para nós, a gente dá um exemplo sempre bom para nós. Se te mandarem caminhar 1000 passos, caminhe 1000 passos em outro canto. Sabe por quê? Porque os 1000 passos é a tua obrigação, os outros é o teu ensinamento de amor. A gente fica pensando muitas vezes, né? Tanta agressão que está tendo no mundo, não está? Tanta agressão. Há poucos dias eu encontrei com um companheiro, um amigo nosso. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Você está sumido? Não, agora estou com uma propriedade rural para lá de Coromandel, mas estou apavorado. Por 3 vezes nós fomos assaltados, e a última vez eles fizeram um horror conosco. E aí a gente fica pensando, é um momento de crise? É. Mas o que significa crise? Uma ruptura estabelecendo que há modificação, que vai vir modificação. Pode observar que os maiores sofrimentos das nossas vidas nos levaram a refletir de maneira melhor. E como nós estamos numa modificação do mundo, não estamos numa modificação, que Santo Agostinho diz para nós, no capítulo de número 3, a Bíblia parece, falando sobre o mundo de regeneração, ele fala, não é que vai ter que sofrer não, gente, nós não precisamos sofrer, esse negócio de sofrer é uma invenção boba que nós criamos, cria ansiedade, cria sofrimento, está difícil? Está. Ah, mas a notícia que chegou para mim agora é uma notícia escabrosa. Meu filho ou meu neto ou alguém que eu amo acaba de ser vítima de uma bala perdida e desencarnou. Mas eu acredito na imortalidade da alma. Então meu filho vai viver de outro lado. Soluço, choro, porque há uma separação. A separação dói nos nossos corações. Não dói separar? Tem alguém que tem filho que já está longe, estudando, estuda fora, já desencarnou. Você tem muita saudade. Vós sois luzes. Faça com que brilhe a tua luz. Mas para que ela brilhe, você precisa amar. Você precisa levar o bem aonde você estiver. Porque levar o bem não é distribuir fartura a granel.
é distribuir amor a granel. Ser educado, ser atencioso, respeitar as criaturas que vivem dentro do teu lar, tenham elas defeito ou não. Se você tem um filho que está envolvido com droga, tenha paciência com ele, ajude-o, e não saia comentando e reclamando, porque nós temos uma mania de querer dizer que nós somos vítimas das coisas do mundo, né? Ih, mas você não sabe o tanto que eu estou sofrendo. O Júnior, ou o meu marido, ou a minha esposa. Para que isso? Isso ajuda? Não, né? Procure ajudá-lo. E eu gosto muito de lembrar, né? Hoje que eu estou mais moço, né? Eu lembro de um dia que nós tivemos uma dificuldade. Nós tínhamos um escritório de contabilidade e uma pessoa, ou mais de uma pessoa, entraram pelo teto e levaram as nossas máquinas, estavam todas financiadas. E naquele tempo, roubar era uma novidade. E aí ficou o dia inteiro, gente, indo lá no escritório para ver onde tinha entrado, o que tinha levado. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá para o Chico. E vim, lá para o Grupo Espírita da Prece. Cheguei lá, cumprimentei o Chico rapidamente e tal, ficamos ali. O Chico terminou as atividades dele lá, veio ler as mensagens e tal, e a hora que ele veio, eu fui cumprimentá-lo, ele me cumprimentou e eu doido para falar para ele, né? Para dizer assim, Chico, você não tem dó de mim, não? Estou em dificuldade, Chico. Cheguei, Chico, você não acredita, senhor. Essa noite entraram lá e fez isso, fez aquilo. O Chico pôs a mão em mim assim e falou assim para a turma: gente, olha aqui que coisa boa, o Quincas acabou de devolver o que não era dele. Pimenta no olho dos outros não arde, né? Mas, gente, para que isso, reclamar? Parar com isso, viver mais, ser mais alegre. Não ficar aborrecido porque o Brasil empatou ontem. E a gente ainda é tão mesquinho. Tem um amigo meu que disse assim para mim: não, teve bom, o Brasil não ganhou, mas o Messi errou o pênalti. Coisa, né? Torce para o Brasil, não torce contra o outro, né? Olha que coisa. Então, a gente vive assim. E lembrando que o amor é simplicidade, gente. Já viram que o amor é simplicidade? É um beijo do neto. É um neto dizer para nós que nos ama. Não é, César? Não é tão bom isso? Alguém dizer para você? É um encanto na minha vida. Minha neta estava lá em casa. Eu ia fazer uma palestra, ela ia viajar logo depois, ou antes de eu voltar. Então nós nos despedimos, e eu estava na porta, saindo, andei alguns metros, despedi dela, abracei e tal, beijei o seu rostinho. A hora que eu andei uns 50 metros, ela me chamou: e Neto, volta depressa. Ou melhor, volta depressa quando Neto chama. Voltei. Ela falou assim: vovô, abaixa aqui, eu quero te dar um beijo, porque já estou com saudades de ti. Nossa, o negrão ficou, vocês imaginam. Que alegria, que satisfação, né? Marca a vida, sejamos simples, porque Jesus era tão simples que falava para nós que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, tá bom. Que os lírios do campo valem mais do que as vestes dos poderosos. Aí eu digo, né? Uma das coisas boas que eu fiz na minha vida foi um presente que eu dei para minha esposa. Um botão de rosa e um versinho. Vocês querem ouvir o verso? Vocês juram para mim que não vai? Sonho verdadeiro, dormindo ou acordado, só serei feliz por inteiro com você ao meu lado. Aí meu filho caçula virou e falou assim: pai, que hora que a senhora vai avisar para ela que o senhor vai pescar?
Beleza, gente. Para finalizar, nós vamos ler só um textozinho aqui do Leon Denis, falando sobre amor. Eu agradeço vocês pela atenção. Achei tão interessante porque ninguém dormiu. Todo mundo prestou atenção. E a página do Leon Denis, gente, é tão marcante, tão bela, que a gente devia prestar muita atenção nisso aqui. A todas as interrogações do homem, as suas hesitações, os seus temores, as suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter o gelo da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Que Jesus continue te amando. Um beijo no teu coração. Nossa alegria de novamente ouvirmos o nosso Quincas Veloso, agradecidos pela gentileza dele. E queremos lembrar ainda, Quincas, que quando os nossos irmãos, os amigos do alheio, surrupiaram o seu escritório de contabilidade lá em Monte Carmelo, você acorreu pressuroso aqui em Uberaba para falar com o Chico, e o Chico, captando o seu pensamento, você ficou mudo. Olha, Quincas acaba de devolver o que não era dele. E aí o Quincas ainda queria, justificar alguma coisa tentando falar com o Chico. O Chico vira para ele e fala assim: ó, meu filho, você estava precisando mesmo trocar aquelas máquinas de datilografia, comprar umas mais novas. Ô Quincas, estou recebendo um recado do Celso aqui para você. Você não ficar muito triste, não, que na outra encarnação você vai ser uma loira de olhos azuis, tá? Meus irmãos, a alegria de participarmos de uma casa espírita que revive a Casa do Caminho em Cafarnaum, em Jerusalém e outras localidades dos tempos apostólicos, Quincas, é um privilégio, é uma caridade de Deus para conosco. Eu quero só agradecer mais uma vez. Que Jesus abençoe teu coração, tua bondade, e que Jesus proteja sempre esta casa, a despeito de qualquer vaidade, a despeito de qualquer pretensão. Que Jesus se faça aqui, dando força e coragem a cada um de nós, a cada instante das nossas vidas. Obrigado.